Fala educador, educadora de Palmas. Estamos estreando hoje o nosso Livre Docência, um programa semanal que vai trazer para nós, para a nossa categoria, um momento de discussão, de debate, um momento de compartilhamento. A ideia é que a gente possa falar dos nossos direitos, falar das nossas lutas, falar dos desafios de sala de aula, da escola, mas é também um espaço onde a gente possa compartilhar prazeres, falar sobre os nossos hobbies, falar sobre o que nós estamos lendo, falar sobre habilidades que alguns de nós temos. Enfim, a ideia é que a gente possa, nesse espaço, compartilhar coisas novas, coisas dos educadores. Por isso, chamamos de Livre Docência, um espaço totalmente voltado para o educador e para a educadora de Palmas. Nosso primeiro programa é com o professor Itamar, que, além de professor efetivo da rede municipal há mais de 15 anos, é também advogado, né? Recentemente passou em outro concurso na área do direito, não assumiu, né? Continua na educação, mas é uma pessoa que tem muito conhecimento e tem muito a compartilhar conosco. Nós iremos falar hoje sobre o Estatuto do Servidor Municipal de Palmas. É uma passagem geral sobre o que é a lei, como ela é organizada, direitos, deveres, enfim, vantagens, algumas possíveis punições. A ideia é que a gente possa ter uma noção geral do que é o Estatuto do Servidor. E nos próximos programas a gente pretende falar sobre o PCCR. E aí, então, a partir daí, novas pautas serão adicionadas. Queremos contar com a tua ajuda para isso, que você possa estar sugerindo pauta, que você possa estar, né, divulgando também o programa para que a gente possa cada vez mais ter mais motivação para estar executando, né, essa atividade que com certeza pode contribuir muito com toda a nossa categoria. Que seja um programa leve, um programa agradável, que você possa ouvir e compartilhar. Aproveita, já se inscreva no canal, ative as notificações para que você seja informado de todos os vídeos e sempre que possível comente sobre o programa, traga alguma ideia nova para nós, com certeza será muito bem aproveitada. Fique aí conosco nessa discussão. Quero informar que o programa ainda não é ao vivo, estamos trabalhando para isso, em breve provavelmente será, mas você que tem interesse em participar, manda sua pergunta, pode mandar aí, pode fazer um contato conosco também direto pelo WhatsApp. Muita gente tem o nosso contato, está aí nos grupos Educadores de Palmas, e também com o professor Itamar, caso você queira ter interesse de falar diretamente com ele, os contatos vão estar disponíveis. Fique aí com o nosso programa de hoje e qualquer dúvida é só entrar em contato. Grande abraço. Então, Itamar, nós acabamos de receber aí um grupo significativo de profissionais, né? São profissionais que tomam posse e, naturalmente, por estarem chegando, nem todos têm o conhecimento da sua carreira, né? Das regras que eles terão que seguir, enfim, dos direitos, né? E essa foi a razão de nós convidarmos você para estar aqui com a gente hoje, para falar um pouquinho, esclarecer um pouquinho essa companheirada, o que eles podem esperar, né, desse novo momento da vida deles, especialmente no que diz respeito à sua vida funcional. E aí eu queria começar perguntando para você do que trata, a que se destina a lei do Estatuto do Servidor Municipal. O Estatuto do Servidor é a Lei 008/99, né? Antes teve uma lei, mas ela era muito resumida, muito simples. E aí veio o Estatuto mesmo, que vigora até hoje, com algumas leis complementares e ordinárias, fazendo algumas mudanças. Essa lei, ela se destina a todos os servidores da administração pública direta e indireta do município de Palmas, ou seja, pega os poderes executivo e também Câmara de Vereadores, Poder Legislativo. E as autarquias, né? E as autarquias. Tem uma exceção que é a Guarda Metropolitana, Zé, porque a Lei Geral da Guarda Metropolitana determina que as guardas têm que ter o Estatuto Geral da Guarda, que é uma lei federal, e as guardas têm que ter seus estatutos. Então, no município de Palmas tem o Estatuto das Guardas Metropolitanas. Mas esse estatuto se aplica aos guardas metropolitanos no que couber a eles, esse estatuto pode ser aplicado também, entendeu? Tá. Então há essa exceção. Então, só para ver se eu compreendi. Então, ficaria de fora, entre aspas, os guardas metropolitanos. Mas a lei pode ser aplicada nas lacunas que o Estatuto da Guarda deixar, no que couber que a gente chama. Beleza. E nesse caso,
A lei estabelece, naturalmente, ela vai estabelecer quem é o servidor, né? Uhum. Defina pra gente, então, quem é o servidor O municipal. servidor, toda lei diz a mesma coisa, é aquela pessoa legalmente vestida em cargo público, ou seja, o servidor efetivo, que é aquele vestido por concurso público, e o servidor em cargo de comissão, que é aquele nomeado diretamente pelo chefe do Poder Executivo. O chefe nomeia e exonera a hora que ele quer. É o chamado cargo de comissão. É importante a gente analisar que o servidor com cargo de comissão ele pode ser concursado ou não. Tem um mínimo de vagas que a lei determina para o servidor efetivo, mas a maioria das vagas dos cargos de comissão estão na mão do chefe do Poder Executivo para ele nomear e tirar a hora que ele quiser. O funcionário contratado ele não é servidor, ele é um ocupante de uma função temporária de caráter essencial ao serviço público. Bacana. Então, vou aproveitar para fazer uma perguntinha extra aí. Nesse caso, para ser servidor, eu preciso, obviamente, ter passado no concurso ou ter sido nomeado em cargo de comissão. Isso. Uhum. E no caso de eu ser contratado, nomeado, eu tenho alguma regra a seguir? Eu vou dar o exemplo do estágio probatório. A gente sabe que o profissional concursado ele tem que cumprir um estágio. Uhum. E o comissionado, ele precisa disso? Não, tem alguma coisa? Justamente, o servidor comissionado, no que couber a ele, a gente sempre fala no que couber, que algumas coisas não cabem. Então, por exemplo, no que couber a ele, aplica-se o estatuto. Exemplo, a questão da Previdência. Né? Estágio probatório não se aplica, estabilidade não se aplica, Previdência também não se aplica, porque a Previdência dele vai para o regime geral da Previdência, vai para o INSS. Então, no que couber, aplica. Ele pode responder a um processo administrativo disciplinar, ele pode responder uma sindicância, isso aí sim. Então já aproveita essa oportunidade, já fala um pouquinho mais para a gente sobre a questão do estágio probatório, como é que funciona. O estágio probatório de Palmas, ele é bem... eu já li o... Me permita interromper. O estágio probatório de Palmas, ele é diferente de outros lugares? Ou... porque essas regras, Isaac, a Constituição não federal não determina como elas devem ser. Não, elas podem ser regras diferentes em cada município e em cada estado. Portanto, você obedeça a regra dos 3 anos. Ou seja, o estágio probatório tem que ser cumprido em 3 anos. Sim. No estado do Tocantins, as regras são mais complexas. No município de Palmas, não. O servidor passa por 6 avaliações. Uma a cada 6 meses? No mínimo, uma a cada 6 meses. A nota é 5 em cada um, atingindo a média 5, a média em cada um 5, ele se torna estável. Isso é interessante. Você só se torna estável quando completa os 3 anos e quando você é avaliado em todas as avaliações e é aprovado. Porque muita gente acha que completar os 3 anos já vira estável. Não. Você tem que estar com todas as 6 avaliações e estar aprovado para poder se tornar estável. Ótimo. Então, atendendo aqui uma pergunta que chegou para a gente nosso outro bate-papo, como é que o profissional ele pode se afastar, ele pode sair do serviço público? A gente sabe que existe a exoneração, existe a vacância, né? Como é que ele pode se desligar do município, vamos dizer assim? A vacância se dá por vários fatores. O fator natural é que é a morte, a pessoa morreu, né? Sim. E o fator quase natural também, mas artificial, é a aposentadoria. Aí vem os outros fatores, demissão é punição. Exoneração, você pede para sair. Tem muita gente que confunde exoneração com demissão. Não, gente. Demissão é punição pela comissão do processo administrativo. Exoneração você pediu. Ou então, no caso de cargo de comissão, o prefeito mandou sair. Pronto, exonerou. E tem a vacância por posse em outro cargo inacumulável. Você passou em outro concurso, você pede vacância por posse em outro cargo inacumulável no concurso do município e assume lá. Se você não acostumar lá, você volta. Então, esses, em tese, são os casos de vacância. São esses casos que a secretaria vai contar as vagas para o concurso público. Por quê? Porque os outros casos não podem ser contados. Então, um professor que está diretor de escola não pode contar a vaga dele.
A pessoa está licença particular, licença médica, não pode contar a vaga dela para concurso público. Né? Então, são esses casos sobre os quais eu falei que pode contar. Eu ia me esquecendo, a famosa readaptação. Ela gera vacância também, porque você é professor, você está com problema de saúde, chegaram os 2 anos de licença, você não pode mais ser professor e você é readaptado, a sua vaga está lá, porque você não retorna mais à função de professor. Você vira secretário de escola, você vira bibliotecário, não é? Então, explica um pouquinho melhor o que seria essa readaptação. Porque parece que antes da readaptação nós temos um remanejamento, né? É possível. Explica para gente. É meio complicado aí. É o seguinte, aí a gente tem que pegar o Estatuto e a Lei da Previdência. O servidor do município de Palmas, ele tem 2 anos para ficar de licença médica. A cada 60, a depender da junta médica, ela vai chamar você para perícia. Pode ser menos, né, inclusive? Pode, e pode ser mais, mas geralmente ele segue 60. Vai chamar para perícia. Nesses 2 anos, você pode remanejar. É um exemplo aqui. Vamos imaginar, você está com problema de saúde, mas é vocal. Você não pode ser professor, mas você pode trabalhar na biblioteca. Então, não precisa você ficar de licença médica 2 anos, você é remanejado logo. Mas você está com problema de saúde sério, um câncer, não pode trabalhar de jeito nenhum. Então, vai passar pelos 2 anos de licença. Chegar os 2 anos, claro, nós estamos falando no mundo ideal. No mundo ideal, os 2 anos. Chegaram os 2 anos, existem 3 opções. O servidor sarou, ele volta às funções. O servidor melhorou, mas não está em condições de ir para a sala de aula, mas pode ir para a biblioteca, ele vai ser readaptado. Ou seja, ele vai ocupar outra função, ganhando a mesma remuneração e com o mesmo nível de escolaridade. Se ele não tem condições nenhuma de trabalhar mais, chegados 2 anos, é a famosa aposentadoria por invalidez. Entendi. Agora, Elisaac, tem um problema aí que eu vejo. Isso é uma percepção minha. A readaptação de professor, ela é o seguinte, o que é que o Estatuto dos Servidores diz? Qualquer estatuto. O servidor, a pessoa tem que ser readaptada numa função do mesmo nível de escolaridade e de mesma remuneração. O que não é fácil na educação. O que não é fácil na educação, porque os professores estão perdendo a gratificação. Então, se eles estão perdendo a gratificação... de registro. Sim, se estão perdendo a gratificação, não estão ganhando a mesma remuneração. Se estão trabalhando na biblioteca, não estão exercendo uma função de nível superior, que é a função de professor. Então, eu vejo assim com muita complexidade a readaptação do professor. Sim. E aí ainda tem um problema mais sério ainda. E se o professor tiver com fobia da escola, como é que eles fazem readaptar-se dentro da escola? Então é um problema que nós devemos pensar na readaptação do professor. Como é que se daria? Seria o caso, por exemplo, de se pensar em ampliar o espaço de atuação desse profissional? Tipo, ele vai ser readaptado, a escola é um ambiente insalubre para ele, então ele iria para uma outra secretaria, mais ou menos essa ideia? Eu vou te dar um exemplo aqui. Mas isso aí, no caso, teria que ter uma lei específica. Poder ter uma mudança do estatuto. Mas assim, eu vou dar um exemplo aqui. Eu conheço, não vou citar o nome, não é? Para questão de ética, mas eu conheço colega que está readaptada, que é formada em Direito, que é advogada, e está atuando muito bem na secretaria, na comissão de licitação. Isso é bom. Ou seja, uma servidora professora que não está mais em condições de sala de aula e está fazendo um trabalho na Secretaria de Educação. Você não precisa pagar um advogado para fazer aquele trabalho, porque tem um professor readaptado que exerce com a mesma remuneração dele, talvez não a mesma, já está perdendo a gratificação, mas está recebendo, está exercendo uma opção de nível superior. É um exemplo. Aproveitar professores de uma formação de nível superior diferente. Eu acho que seria um exemplo. Nós temos muito, né? No âmbito do município, a gente tem muitos espaços. Sim, né? Eu lembro que nós estivemos na comissão de gestão do PCCR, na época em que foram enquadrados os profissionais do quadro administrativo. Uhum. E aí, naquela ocasião, nós fizemos um estudo sobre quais funções existiam dentro da escola. Isso é inúmeras, a gente não consegue, às vezes até não consegue ter a noção
Porque imagina só, você tem o profissional que atua na limpeza, na merenda, na coordenação desses profissionais, né? Na biblioteca, antigamente era vídeo, sala de vídeo, mas hoje nós temos outros recursos tecnológicos. Tem escolas que tem aquele profissional que atua no corredor, ajudando na disciplina, enfim. São inúmeras as funções dentro da escola, mas como você colocou, considerando a área de atuação e formação, há incompatibilidade às vezes. Então precisaria talvez rever o estatuto para tentar ampliar um pouquinho mais o espaço do professor readaptado. Né? Então, Itamar, nós até agora já identificamos que o profissional, para ingressar, ele precisa ser aprovado em um concurso público ou ele precisa ser nomeado pelo chefe de executivo, né? Uhum. Para sair, ele precisa... Olha só que expressão, né? Precisa. No caso de ele falecer, no caso de ele aposentar, ou no caso de ele ser demitido, que aí no caso é uma punição, se ele for condenado, julgado e condenado, né? Uhum. E a outra, se ele for exonerado, no caso ele solicitar, que aí gera a vacância, no caso, né? Agora, você começou a falar um pouquinho sobre a questão da estabilidade, que o profissional, ele, a partir do momento que ele cumpre o estágio probatório, ele vai ser estável. Explica um pouquinho mais pra gente o que seria essa estabilidade. Então, ele se torna estável. Estável, o que é ser estável? É ele só poder perder o cargo em 4 situações. Tem 2 situações que eu vou começar por elas, que na prática elas não existem. São situações, aquela avaliação anual de desempenho, que a gente faz. Na prática... Após o estágio probatório, a avaliação passa a ser anual, né? Anual, isso, não é? Isso. Então, essa avaliação na prática não pode demitir o servidor, porque é necessário uma lei complementar nacional para regulamentá-la. Como não existe essa lei complementar nacional para regulamentá-la, ela é apenas letra morta nos estatutos, não é? Então, na prática, não pode. Não existe. Mas aí, no caso, Itamar, abre espaço para um processo administrativo, né? O profissional, na avaliação, ele foi muito ruim, ele não passou na avaliação. Aí, como a avaliação só não é suficiente para exonerá-lo, para demiti-lo, na verdade, então pode-se abrir um processo administrativo em função disso? Poder pode. Mas a avaliação por si só, que diz que se você não fizer 7 nela, você pode ser demitido. Só que ela, na prática, não funciona porque não tem a lei complementar nacional. Tem outro motivo. Se o município superar os limites da lei de responsabilidade fiscal. Na prática, isso não existe, pelo simples raciocínio de que, se o município superar os limites da responsabilidade fiscal, ele vai ter que, primeiro, demitir os contratos e os comissionados, o pessoal do estágio probatório, para chegar aos estáveis. Então, teria que demitir quase todo mundo. Então, essas 2 na prática não existem. Então, na prática, o servidor estável só pode ser demitido em 2 situações. O famoso PAD, Processo Administrativo Disciplinar, que é aberto por uma comissão do processo administrativo do município, e uma sentença judicial transitada em julgado. Qualquer sentença, o juiz, lá na própria sentença, ele demite o servidor. Então, na prática, só existem essas 2 formas de demitir o servidor. Isso, inclusive, inclui a vida privada do profissional? Por exemplo, um professor que não aconteça jamais, mas o professor ele foi condenado por estupro, alguma coisa que ele fez ano passado. E aí ele é professor efetivo e está atuando. Isso pode ocorrer na demissão dele? Porque o Código Penal diz o seguinte, que o servidor condenado a mais de 1 ano por crime contra a administração pública e a mais de 4 anos por crime comum, será demitido desde que motivadamente pelo juiz. Então, qualquer crime, estupro, homicídio, roubo, se for maior do que 4 anos, o juiz pode candidatar lá. E se o juiz não pedir, como é que fica? Se ele não pede, porque a lei é clara, né? Desde que fundamentado pelo juiz. Nesse caso, não é automático, porque tem decisões que já caiu até em concurso esse. Não é automático, tem que ser pedido. Então o juiz tem que fundamentar. É mais ou menos assim, na sentença. Convênio fulano, 8 anos de prisão por estupro e a perda do cargo efetivo tem que vir também. Entendi. Mas nós temos, por exemplo, no próprio Estatuto do Servidor, que o profissional não pode passar mais do que 30 dias afastado do cargo, né?
Ah, sim. E aí, Sim. nesse caso, como é que seria? Aí que tá. Nesse caso, nesse caso a pessoa é presa preventivamente. Uhum. Então, quando a pessoa é presa preventivamente, aí, nesse caso, não conta. Ah, É, ela vai ser presa preventivamente e os parentes vão receber o auxílio reclusão pelo pré-palmas. entendi. Então, aí não conta. Então, aí ele só vai perder o cargo mesmo lá na sentença transitada julgada. Inclusive, essa pergunta sua é boa porque já houve casos de lá em cima, não sei se STJ, STF, de ter mandado o Estado pagar todas as remunerações do servidor, porque o Estado, a partir do dia que o servidor foi preso, ele cortou. Então, Complicado. é complicado isso. Então, é por isso, sabe, o que está acontecendo? É por isso que os estados estão com medo e esperando o trânsito e esperando a justiça desses dias para eles poderem ver o que é que eles decidem também. Entendi. Entendeu? Muito bem. Então, em relação à remuneração, já discutiu como é que a pessoa entra, como é que sai, né? Como que ela vai se tornar de fato efetivo. E em relação à remuneração, nós temos aí no Tocantins, pelo menos, nós temos aí 4 definições. O pessoal fala, o termo popular, salário. Salário. Nós temos vencimentos. No caso da rede estadual, chama de subsídio. E o nosso PCCR é remuneração. Explica pra gente a diferença dessas coisas, por favor. Salário, na verdade, é o que está na Constituição, né? O salário é da iniciativa privada. Uhum. Né? No caso, nós servidores do município de Palmas, não sei se há exceção do procurador, dos procuradores, com exceção dos procuradores, nós recebemos remuneração. Então, o que é remuneração? É o vencimento, é o salário base, aquele primeiro do contra-cheque, somado com tudo, com as vantagens. Ou seja, a remuneração é o total que a gente recebe. É o vencimento, no caso hoje, o vencimento de professor, o piso 4.800, mais os 15% de gratificação. Então, agência de classe. Aí é a remuneração. Uhum. Vencimento é o salário base. Certo. Subsídio é a remuneração em parcela única. Parcela única. É o que o prefeito recebe, o vereador, são os políticos recebem. Sem auxílio, sem vantagens. Parcela única. Quem é que recebe parcela única? São os políticos, não é? Os políticos todos, subsídio, juiz, promotor, defensor, desembargadores, todos juízes, todos eles recebem subsídios. Parcela única. Única, entre aspas, porque juízes recebem a indenização, não é? Acabam recebendo o subsídio mais uma indenização, ou seja, eles ocupam mais uma comarca que não tem juiz e acabam recebendo a indenização. Mas, em tese, o subsídio é parcela única. Né? São os nomes criados para facilitar a coisa. Né? Então, nós, servidores de Palmas, recebendo remuneração, o vencimento e as vantagens. Seria bom a gente receber essas indenizações, hein? Tem um colega que trabalha em 3, 4 escolas, hein? Bem, em relação ao valor mínimo e o máximo, Tamar, a gente sabe que a Constituição ela vai trazer isso, né, amarrado. Uhum. A gente tem a nossa carreira no âmbito da educação, você tem um plano que vai definir isso, mas existe um limite mínimo, um limite máximo? Tem o artigo 37, inciso 11, que tem vários limites. Né? Uhum. O limite que é o geral, que é o subsídio do Supremo, e nós temos o limite do município de Palmas, que é o nosso aqui, que é o subsídio do prefeito. Ou seja, nenhum servidor pode ganhar mais do que o subsídio do prefeito. Só que tem uma pegadinha aí, porque lá no artigo 37, inciso 11, diz que o subsídio dos procuradores, o teto, é o subsídio dos desembargadores dos estados. Ou seja, e aí pode ser maior que do prefeito. Aí o STF entendeu que o procurador municipal entra nisso. Então, se a gente pegar o 37, inciso 11 da Constituição, os procuradores, que é o que vale, os procuradores municipais não seguem o subsídio do prefeito, seguem o subsídio do desembargador, podendo ganhar mais. Agora, por que os desembargadores, Isaac, poderiam ganhar mais? Os procuradores poderiam ganhar mais? Porque eles têm a remuneração deles
e eles podem ganhar os honorários. Ou seja, se eles são advogados do município, se eles ganham a causa do município, parte dos honorários de sucumbência, que a parte que perdeu e passa para o município, fica para eles. Então, juntando isso, pode ser que em Palmas, algum mês eles ganhem mais do que o prefeito e não tem problema, porque de 37, CISO 11. E o valor mínimo é o salário mínimo. Certo. Não é o valor mínimo, o salário mínimo poderia... E no caso do professor, é o piso, né? Do professor, hoje, felizmente, é o piso, porque se não fosse esse piso, eu tenho certeza de que tinha ainda professor ganhando salário mínimo. Porque eu me lembro aqui, quando eu cheguei em 2006, as nossas colegas PAA, eu me lembro que, eu conversando com elas, as de 40 horas, o líquido chegava a menos do que o salário mínimo em 2006. Né? Eu trabalhei na Secretaria de Educação, na diretoria de RH, né? Já estou à frente daquele trabalho. E naquela época a gente complementava para chegar ao salário mínimo mesmo. Sim. Tínhamos professores, PA e PAB. Isso. Eles recebiam uma complementação para chegar ao salário mínimo. E era 40 horas. Não, quer dizer, eu não tenho dúvida. Se não fosse o piso nacional, municípios pequenos estariam pagando o mínimo. Não tenho dúvida. Beleza. Então, mais algumas perguntinhas. Eu acho que você entendeu que as perguntas são muito... É o bate-pronto, né? Porque, na verdade, a nossa intenção é que esse podcast, esse bate-papo, ele sirva aos servidores, especialmente quem chega, mas tem muita gente que está aí desde 92, 98, que também não tem o hábito, né, de pesquisar sobre isso e tal. É normal. Não é um assunto tão interessante mesmo para a maioria das pessoas. Então, assim, a gente quer que esse bate-papo ele seja uma espécie de dicionário, vamos dizer assim, né? Uma coisa para esclarecer mesmo sobre coisas do dia a dia. Então eu queria que você explicasse para a gente sobre a questão dos direitos e das vantagens. Nós sabemos que existe o direito do servidor, que já está na lei. Nós temos as vantagens, que aí vai ser de cada cargo, né? E nós temos também as indenizações. Você acabou de citar uma aí, por exemplo. Fala um pouquinho sobre a diferença dessas coisas. Indenização são aquelas que a gente recebe para uma questão temporária e que, por óbvio, não acumula. Uma diária de viagem. Então, em tese, nós não temos, nós da educação não temos a diária. O professor vai participar de um congresso, representando o município, e ele recebe diária. Isso, nós temos a diária para fazer um congresso, recebe diária, uma ajuda de custo para... No caso, ao município, em tese, não se aplicaria, porque a ajuda de custo seria para você se mudar do município. A ajuda de custo se aplica ao Estado, né? O servidor vai se mudar do município, ele vai receber um valor relativo à remuneração dele para... Isso é uma indenização, no caso. É uma indenização, ajuda de custo. E a indenização de transporte, que é interessante, essa se aplicaria. É justamente essa indenização que o servidor utiliza o seu transporte para trabalhar, que é o caso dos diretores da escola. Em tese, poderiam se respaldar nesse artigo, indenização de transporte é isso. Você citou a questão do transporte, eu me lembrei. No município nós temos aí o auxílio transporte. Ele entra como auxílio pecuniário, né? Aí é auxílio pecuniário. Esse auxílio pecuniário, ele tem caráter de indenização também ou não? Ele tem caráter de indenização. Só que o auxílio pecuniário é dado ao servidor em tese, para se deslocar para o seu local de trabalho, como acontece com ônibus, por exemplo. E a indenização de transporte, a pessoa vai utilizar seu carro a todo momento para trabalhar, que é o caso do diretor de escola. Tem o artigo lá, indenização de transporte. Seria esse artigo, se aplicaria muito bem aos diretores. Mas eu sei que muitos colegas iam gostar de ver essa lei. Eu não sei se na prática o município dá indenização de transporte a algum servidor de Palmas. Não sei se na prática dá, mas eu sei que tem a possibilidade no Estatuto do Servidor. Eu sei que aos diretores de escola não dão. Isso a gente já sabe bem. Né? E explica pra gente também a questão da indenização, né? E o auxílio, a vantagem, qual é a diferença entre essas coisas?
Não, porque tudo, na verdade, tudo é vantagem. Certo. É gratificação, indenização, auxílio, são as. A vantagem é o gênero. Auxílio, indenização, gratificação são as espécies. E cada espécie tem as subespécies. Bacana. Né? É isso que eu queria ficar compreendido. Em relação a outros direitos que os servidores têm, férias, por exemplo, ela é igual para todo mundo? Como que funciona? Não, não assim, sim, aí tem as férias na verdade tem 30 dias, né? 30 dias para todo 30 mundo. dias. E aí tem os artigos de férias no Estatuto do Servidor, no caso você tem, por exemplo, aqui que eu coloquei, você tem que cumprir o período aquisitivo de férias, que são os 12 meses, para ter direito às férias. Deixa eu retomar bem aqui. Eu estou tentando disfarçar que eu não estou lendo, né? Dizer que eu não estou lendo. É porque, assim, para tu entrar na explicação de férias, eu pensei o seguinte: você explicar que todo mundo, a férias é igual para todo mundo, o professor que tem um tratamento diferenciado e tal, por causa do calendário. Né? Ah, sim. Aí eu vou falar no geral e tu entra no específico. Tá? Então, a gente falou já de várias coisas, eu queria que você falasse um pouquinho da vantagem das férias, né? Um período que o profissional tem para, enfim, para descanso, né? Para repor suas energias aí. Como é que ela funciona? Ela é igual para todo mundo? No caso, todos os servidores são 30 dias. De acordo com a lei federal, né? Todos os servidores são 30 dias. Até no Estatuto também, 30 dias. Uhum. Aí o que acontece é o período aquisitivo. O período aquisitivo você tem que cumprir 12 meses de exercício, de trabalho, para ter direito ao primeiro período. Isso estava dando uma confusão danada, você se lembra? No município com os professores. Agora a nova lei corrigiu. Está lá dizendo que períodos incompletos dão direito às férias. Então agora não acabou isso. Então, servidores que entraram em janeiro, com 6 meses, ou seja, período incompleto de exercício, teve direito às férias. Então não houve mais essa ilação. Vai ter, não vai ter férias, não. Agora resolveu. Pode ter direito ao período incompleto. No caso dos professores, as férias são em julho. O PCCR considera dezembro e janeiro só recesso, né? Sim. Em tese, recesso, mas a gente está tendo aí basicamente 2 meses de férias. Graças a Deus, e é necessário, viu? Só para ficar mais claro, então. Quer dizer que o período aquisitivo do momento em que o profissional toma posse, ele tem que trabalhar 12 meses. 12 meses. A exceção, no caso, é o professor. A exceção é o professor. O PCCR acabou de fazer a alteração para corrigir problemas mesmo. Até para evitar problemas que estava havendo toda vez que entrava um grupo de concursados novos. Né? Caso agora, por exemplo, nós temos aí um grupo de professores tomando posse, né? Vão tomar posse agora até ao longo de agosto, julho e agosto. No próximo mês de julho, eles não terão 12 meses, vão ter 11, alguns vão ter 11 alguma coisa, né? Mas eles já poderão gozar dos seus primeiros títulos de férias. Sim. Isso é o professor, né? O profissional que atua na escola. É bom ficar claro, porque são leis distintas, né? O Estatuto do Servidor fala 30 dias. 30 dias. Aí o Estatuto desculpa, o plano de carreira, ele vai trazer pormenorizado isso, explicar um pouco melhor. Ele vai colocar período, na verdade ele vai colocar, terá direito às férias, mesmo com o período aquisitivo incompleto, ou seja, período aquisitivo incompleto entende-se por menos de 12 meses. Em junho, né? Detalhe importante. Porque o recesso é um direito. O recesso é um direito. O detalhe importante é porque o professor ele só pode tirar férias em julho. Os demais profissionais eles podem tirar qualquer mês, né? Porque vai cumprir Então você está tomando posse agora, em agosto, em julho vai tirar férias normais e vai ter aquela contenda. O outro profissional, que não seja professor, por exemplo, tomou posse em agosto ou setembro. E aí, quando for em julho do ano que vem, ele não vai ter 12 meses. Mas ele poderá tirar férias em setembro porque ele não segue o calendário escolar. Mais ou menos isso, né? Isso. Muito bem. Meu amigo, e em relação às licenças? A gente sabe que existem licenças que só o professor efetivo, aliás, só o profissional efetivo tem direito, né?
Mas explica pra gente como são as licenças, quais são e quais licenças são. Sim, só isso. Então, tem licença, por exemplo, tem duas que só o servidor estável tem direito, né? Que é a licença para interesse particular, claro, né? Você tem que ter 3 anos, né? Para ser estável. E essa licença para interesse particular é interessante. Cada ente tem uma regra. No caso do município, já teve mudança, a regra atual é 3 anos, mais 3 anos a critério do município. Município de Palmas. O profissional solicita e o município decide se 3 anos, isso. Mais 3, esses outros 3 a critério do município. Pois é, quando você fala critério do município, significa o seguinte: eu tirei 3 anos e eu quero ficar mais 2. Eu solicito e o município decide. Se eu não solicitar, naturalmente eu volto ao meu cargo. E a famosa licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. É o seguinte: fulano é servidor do município. Não, o município não dá certo, o Estado. Fulano é servidor do Estado efetivo. Aí ele se muda para outro município. A esposa vai. Se a esposa vai e ela é servidora do município, ela tem direito a uma licença por tempo indeterminado para acompanhar o marido. Licença não remunerada. Não remunerada. Essa é por tempo determinado, não remunerada. Licença particular também. As outras licenças são remuneradas. A licença para atividade política, não é? Que essa que os servidores tiram para fazer suas campanhas. Já vi como é que funciona isso aí. Licença saúde. Sim, a licença para acompanhar parentes que estão doentes. Essa licença do município é muito ruim, a do Estado é melhor. Você só tem direito a 2 meses remunerados para acompanhar pai, mãe, marido, filhos. 2 meses remunerados. O terceiro mês, se você quiser, é não remunerado. Então é uma licença muito limitadora. Então, se você tiver um parente próximo desses, com uma doença muito grave, você só dispõe de 2 meses remunerados pelo Estatuto do Servidor do município, né? E a licença saúde, sobre a licença saúde, nós já conversamos. E o município, desculpa, aprofundar um pouquinho nisso, é uma coisa que a gente entra até a questão de justiça mesmo, né? E o município ele tem autonomia para definir sobre isso? Ou nós temos algum amparo federal para brigar na justiça para ampliar esse tempo? Não, aí não. Tem autonomia do ente federativo. Aí não tem, tá na lei. Tá. Só se, por exemplo, o advogado, por exemplo, conseguir um fundamento para o juiz decretar que esse trecho da lei é inconstitucional. Aí ele pode, aí o juiz poderia decretar esse trecho inconstitucional e dar o direito ao servidor. Mas em tese está na lei. Entendi. A não ser que o juiz consiga declarar essa lei inconstitucional, mas em tese está na lei. Entendi. E além das licenças, Itamar, que outros afastamentos o servidor tem direito? Tem o afastamento para assumir sindicato, né? Que aí o município tem que cumprir mesmo, está cumprindo. Seria para exercício de mandato classista. Mandato classista, representação ou direção, tem que cumprir, não é? Afastamento, justamente, você ganhou a eleição, nesse caso você vai se afastar para exercer o mandato eletivo, não é? Afastamento para cursos no exterior, essas coisas todas. Então, quando um parente falece, por exemplo, a mãe falece, o pai, o servidor tem direito a um afastamento. É chamado de afastamento ou é outro nome? Isso eles chamam de. É um nome estranho, porque eles não dão nomes. Será concedido. É como se uma concessão. É como se o ente federado estivesse concedendo a você. É uma concessão. Tem a concessão para doar sangue, para ir ao tribunal do júri, pela morte do parente, o casamento. Você conseguiria me dizer qual é o tempo no caso de. São concessões. A concessão pelo pai, pelo nascimento do filho. O pai, pelo nascimento do filho, a Constituição Federal, lá no ato das disposições constitucionais transitórias, ele dava só 5 dias. Aí houve uma mudança na lei municipal de Palmas, que aumentou para 20 dias. E a Câmara Municipal está com um projeto de lei para aumentar para 15. Então, a lei municipal de Palmas vai ficar com vantagem
em cima da futura lei sobre e agora vai virar a chamada licença paternidade. Então, né? Hoje, no âmbito de Palmas, o pai, pelo nascimento do filho, tem direito a quanto tempo? Hoje 20. 20 dias. Hoje 20. Mas a mudança a criação da lei federal não vai mudar, porque só vai para 15. Entendi. Entendeu? E no caso do afastamento para o falecimento da pessoa próxima? Sim. Aí, pela lei são só os descendentes e ascendentes diretos, né? Pai, mãe e filhos. Pai, mãe e filhos, isso. Aí tem 1 dia para doação de sangue, 2 dias para alicerce como eleitor, aí tem o casamento, 5 dias. 5 dias casamento e morte de parentes próximos. 5 dias casamento e morte de parentes próximos. São 5 dias diretos, Isso, justamente. Esses dias são todos consecutivos. Não, esses dias são todos consecutivos, não são dias úteis. Ainda tem a desvantagem aí. Né? Então, esses dias aí são considerados concessões. Que o município... a gente falou de coisa boa até agora, né? E varia, isso aí varia. Por exemplo, o estatuto do servidor do Estado pode dar um valor maior, de dias ou menor. Cada ente federativo tem isso, coisa muito discricionária de cada ente. E no caso, Itamar, a gente falou das vantagens, né, dos direitos, enfim, mas e em relação a punições? O servidor, ele cumpriu o estágio probatório, tá tudo certinho, ele agora é servidor municipal. Em quais situações ele pode ser punido e que tipo de punições caberia? Isso. Então, no caso das punições, existem 3 punições básicas, não é? De todo estatuto de servidor, que é a advertência, suspensão e demissão. Certo. Do servidor efetivo. Do servidor aposentado, a punição seria a cassação da aposentadoria. Do servidor... Então, quer dizer, desculpa interromper, mas o servidor aposentou, se ele tiver alguma situação aí, ele for julgado e condenado, ele ainda pode responder. No caso de... a gente tem os nomes, né? Inclusive, de vez em quando sai no Diário Oficial, meio diferente dos nomes do estatuto. No caso de ocupante de cargo e comissão e função de confiança, será a destituição de cargo de comissão ou função de confiança. Se o prefeito manda a pessoa sair, é exoneração. Mas pode ser que a pessoa seja processado. Aí o nome que vai sair lá é destituição. É por isso que se o nome da pessoa... Se a forma de sair no diário sair errada, e alguém conhecer a lei, vai dar a impressão que o cara está saindo. Com problema, né? Com problema, entendeu? Sim. Desculpa, recentemente, inclusive, a Secretaria de Educação mudou a forma como dispensa o diretor, né? Não sei se você observou. Antigamente, os diretores eram destituídos das funções. Agora, eles são dispensados, né? Normalmente. Justamente. Ainda bem. Porque se você vê lá no Estatuto do Servidor, se você é destituído, é uma punição. Né? Tem que correr. Aí, exato. No caso do aposentado, é isso. Por exemplo, se o aposentado, no exercício da função, cometeu desvio funcional e for aberto o processo administrativo contra ele e ele foi julgado culpado, ele tem a aposentadoria cassada. É por isso que fala cassação da aposentadoria. Nossa, esse é o negócio. E que outros tipos de punições podem haver? Aí sim, em relação aos servidores efetivos. No caso, a destituição de cargo de comissão e de função de confiança e a cassação da aposentadoria se equiparam à demissão. Certo. Então, elas são julgadas da mesma forma da demissão. Que é como se fosse a demissão. Sim, aí vamos começar pela advertência. A advertência é aquela pena leve. O servidor que praticou uma pena leve, por exemplo, tem o artigo dos deveres. São deveres do servidor. Exercer com zelo o material da escola. E são deveres. Então, se a pessoa começa a descumprir esses deveres e chega na comissão de sindicância, ela não vai... Pelo princípio da proporcionalidade, se ela for condenada, ela vai pegar uma pena leve, seria uma advertência. Ou então a pessoa praticou proibições leves. Um exemplo, sair do ambiente de trabalho sem avisar o chefe imediato. Se a pessoa faz isso direto e chega na comissão de sindicância, a comissão pode dar uma suspensão de 90 dias.
Aí fere o princípio da proporcionalidade. Aí a pena é de advertência. Aí a suspensão é o seguinte, não, praticamente a suspensão seria mais ou menos o seguinte, seria um descumprimento reiterado das penas quando você foi punido com advertência e continua descumprindo reiteradamente aquelas regras que levou você à punição. Aí agora o segundo sindicância pode levar à suspensão, que no caso é até 90 dias, pode ser 30, 20, 40, 60. O desconhecimento da lei acaba muitas atrocidades, né? Uhum. Há um tempo atrás, um ex-secretário de Educação aí suspendeu um profissional na escola por, teoricamente, desacato. Então, assim, é muito importante você ter conhecimento da legislação, enfim, dos procedimentos, até para se defender também, né? Uhum. Eu até aproveito para perguntar, porque é uma coisa que acontece muito nas escolas. O professor, ele tem lá um comportamento inadequado, na visão de outros, e o gestor chama, o diretor da escola chama e faz um registro com ele. Chama atenção, adverte verbalmente e faz lá um registro no famoso livro da capa preta, o livro de atos. Esse profissional, isso pode ser considerado uma advertência ou ele não tem não é o mesmo papel da comissão de sindicância? Essa pergunta sua foi interessante. O ônus é da comissão de sindicância. Então, toda secretaria tem que ter uma comissão de sindicância. Permanente, né? Permanente. Então, qual é o objetivo da comissão de sindicância? É ter a primeira impressão do problema do servidor. Se ela achar que o problema é grave, ela faz um relatório e envia para a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, que é uma comissão por município. Hoje, se eu não me engano, ela está na Corregedoria Geral do município. Certo. Se ela achar que ela pode resolver o problema, aí ela resolve, arquivando a sindicância ou então dando uma punição com advertência ou suspensão até 30 dias. Existe a comissão de sindicância, processo disciplinar para isso. Então, o diretor, qualquer problema que tenha com o servidor nesse sentido, tem que ser encaminhado para a comissão de sindicância. O diretor não existe nenhum estatuto do servidor falando que gerente, superior imediato do servidor vai dar advertência, vai fazer isso. Não. É a comissão de sindicância e a comissão do processo administrativo disciplinar. Isso aí em todos os estatutos do Brasil. Então é inconstitucional, ilegal e inconstitucional uma atitude dessa. Porque eu fico um pouco preocupado, por duas razões. Eu até quero refletir contigo sobre isso e, claro, com quem nos assiste também. Porque são duas situações. Uma tem a ver com o abuso de autoridade do meu colega, chefe imediato, né? Que é uma coisa que é arriscado. Mas tem outras. Por exemplo, se todos os casos de escola forem transmitidos diretamente à comissão de sindicância, vai ter uma sobrecarga de trabalho lá, né? Absurda. E o profissional que está aqui, ele fica meio que, como que eu diria? É como se ele não devesse respeito, a questão da hierárquica, a relação não seria a mesma coisa, né? Aí é uma preocupação que a gente tem que ter, e aí, claro, naturalmente apelar ao bom senso, né? Mas, assim, é algo que a gente precisa refletir. O chefe imediato, ele pode até não punir, que eu acho que a punição realmente cabe, né, aos órgãos competentes. Mas a advertência verbal, ela tem que fazer algum sentido, né? Porque, assim, imagina numa escola, a escola que eu trabalho, por exemplo, nós somos aí em torno de 60 profissionais. Aí tem lá 2 profissionais que interferem no trabalho da equipe como um todo, né? Se apenas a comissão de sindicância puder intervir, a escola vai sofrer um impacto grande. Então, assim, não sei se você está conseguindo acompanhar meu raciocínio, eu não estou fazendo a defesa de que o diretor deve punir servidor, não, longe de mim isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que o gestor ele tem que ter uma certa autonomia para conversar, fazer a advertência verbal, fazer o acompanhamento do problema, enfim. Você não acha que a legislação ela teria que amparar isso? E, não havendo isso na legislação, os nossos costumes, eles não podem ser considerados num eventual julgamento aí? Não. Nesse caso é o seguinte, nesse caso a gente tem que obedecer nesse caso
é uma regra estrita, ou seja, tem que obedecer a lei estrita. Porque, na verdade, o Estatuto do Servidor, na parte de punição, ele é extremamente detalhista. Certo. Então, tem que ser mesmo. Ele é extremamente detalhista. Então, ele não atribui nenhuma função ao chefe imediato. Então, você pode até conversar com o servidor, mas, assim, questão de advertência oral ou assinar papel, essa coisa, acaba fugindo totalmente à função, que é a função da comissão. Que é para isso que a comissão existe. Então, o gestor ele tem que. Ele está vendo aquele problema lá, ele comunicou à comissão e a comissão é a obrigação dela, abriu ou então a primeira ela chama o servidor. Por exemplo, no Estatuto do Servidor do Estado tem um capítulo lá de acordo, como tem no Ministério Público, de acordo de não percepção penal. Faz um acordo de não. Um acordo entre o servidor e escola, alguma coisa desse sentido. Uma espécie de acordo administrativo. Sim, sim. Então, isso é papel da comissão, né? Fazer tudo. Então, ela chama, faz o acordo, chama o diretor, chama o professor, chama outras pessoas. Então, isso é o papel dela. Então, aí, nesse caso, o diretor ele deve comunicar à comissão. Isso. Mas ele não deve fazer isso à revelia do servidor, ou ele pode? Não, ele não precisa falar no servidor, não. Ele faz a gente chama de um ofício, não é isso? Os diretores mandam para a secretaria, ele faz um ofício, comunica aos comissão de sindicância, problema tal, no Estado, tudo, entrega, e a comissão vai, primeira coisa que ela vai fazer, vai abrir primeiro ela pode chamar o servidor antes, conversar, entrar num acordo, resolveu, não entrou no acordo, ela abre no Diário Oficial o processo de sindicância e começa a averiguar. A questão é essa, as regras são extremamente estritas de um grupo. Então, aquele grupo tem que ser comunicado e tem que trabalhar o mais rápido possível em cima daquela situação. E é o que eu vejo no município de Palmas, pouco se trabalhando. E muitas vezes se trabalha com a comissão de sindicância com mais conflito com os servidores do que com acordos. Pois é. Pode trabalhar com acordos também. É uma das preocupações que nós temos, porque assim, já estou no município há 27 anos, caminhando para 28 daqui a pouco. E eu já vi muita coisa acontecer, muitas. Uhum. Eu fico preocupado, eu fico bastante preocupado, porque se de repente todo gestor, aliás, toda advertência, entre aspas, quando eu falo de advertência, eu não estou falando de uma coisa formal, mas, sei lá, o Itamar, fazendo uma comparação meio absurda aqui, o Itamar costuma chegar 5 minutos atrasado todos os dias. Se eu sou o gestor e eu acompanho o Itamar, eu chamo o Itamar, olha, você vai chegando atrasado, vamos resolver e tal. Se eu tiver que mandar isso para a comissão, eu crio uma demanda. E tem uma outra coisa que me preocupa, né? E se o diretor, e nós temos muito, infelizmente no município nós temos vários profissionais assim, que é incapaz de ser verdadeiro com o servidor. Ao invés de chegar para o servidor e falar a verdade, ele vai por trás. Abraça o servidor, sorri, aquela coisa toda, e por trás ele está falando mal e, enfim, tentando prejudicar. Se ele vai até a comissão, a revelia do servidor, sem que o servidor saiba, a gente pode ter aí uma chuva de problemas. Então, assim, eu faço novamente um apelo aqui ao bom senso, né, para que a gente possa melhorar a nossa prática. Né? Tem um problema? Vamos conversar e tentar resolver, porque se a gente for para apelo jurídico, né, para usar dos recursos jurídicos, a gente vai ter uma sobrecarga e o problema eu acho que aumenta. Tivemos recentemente a escola Padre Josimo, escola de tempo integral lá da região norte, onde você está do lado, né? Passou por um problema semelhante. Um grupo de professores, teoricamente, estava com algum problema com a gestão, enfim. E aí entra a comissão disciplinar de sindicância da CEMED, aplica uma punição de acordo com a justiça abusiva, tanto é que depois isso foi para a justiça comum e virou uma coisa. Qual é a preocupação? Na verdade, eu tô querendo dizer isso. Às vezes, esse tipo de relação, ele piora ao invés de melhorar, né? Porque é um grupo de 8 profissionais, se eu não estou enganado, 8 profissionais que se sentiram injustiçados, de acordo com a justiça, foram injustiçados, aí eles vão para a justiça comum, ganham a causa, desmoraliza a comissão, porque no momento que eles ganham a causa lá na justiça, a comissão é que ela perde moral diante dos outros servidores,
E aí, assim, todo novo caso é como se aquela comissão não tivesse moral para julgar. Então, por isso que eu falo, se a gente conseguir tratar de casos realmente importantes no âmbito da comissão, talvez seja melhor. Mas é só opinião, acho que eu tenho certeza que os profissionais vão refletir sobre isso em na minha hora que opinião, for necessário. eu acho que a comissão ela tem que chegar, por exemplo, se um servidor for para lá, ela tem que chegar e dizer, olha, nós estamos aqui para saber os problemas, nós não estamos aqui para perseguir o colega, estamos aqui para conversar com você e tudo, porque você desarma. Sim, sim. Porque a função da comissão deveria ser essa. É mais desarmar, porque as punições graves, se a gente analisar o Estatuto do Servidor, só são para casos graves. Né? Aí vem a questão da demissão. Então, aí sim, então a demissão, a comissão de sindicância, ela não pode processar e julgar. Então, é julgado numa comissão de processo disciplinar, com 3 servidores efetivos. Essa comissão vai julgar os casos de punição. Aí, então, tem o artigo 137 do Estatuto do Servidor que fala os casos de demissão. Não é tudo questão gravíssima. Aí, essa comissão aí é uma pessoa que chega lá, ela já sabe que é uma situação difícil, né? Que é corrupção, dilapidação do patrimônio público, ofensa física em serviço, salvo legítima defesa. São essas questões aí que vão levar à demissão. Né? É tanto que no âmbito da educação, esse tempo que eu estou em Palmas, eu nunca vi. Também não. Nenhum caso. No âmbito do município, eu já vi 2. Né? Uma delas, inclusive, foi por furto. O servidor foi identificado, e acabou sendo exonerado. Mas normalmente não acontece. No município eu já vi processo administrativo aberto, mas que depois eu não sei se chegou ao fim ou não, que poderia dar demissão na educação. Poderia dar mais aberto, mas eu não sei se chegou aí, não chegou, não me lembro o que foi que aconteceu. Mas já vi, no município eu já vi 1 ou 2 casos de advertência e 1 ou 2 de suspensão. Em regra, na educação de Palmas, os casos de punição são muito poucos. Porque eu estou a 27, estou a 19 e eu estou visto muito poucos. A gente vê muito mais esses conflitos entre CEMED e professores do que punições. Conflitos que poderiam ser resolvidos de uma forma mais tranquila. Né? Às vezes não conversa, né? Uhum. Então, Itamar, e aí no caso dessas punições, o servidor ele sendo punido, ele vai ser só no âmbito do município ou ele tem outras esferas que ele pode ser prejudicado? Aí é que tá. Eu lembro que no concurso quadro geral nível superior eles botaram uma questão terrível. Você fala do concurso? Que, só quem deve ter acertado é quem era o pessoal que estava concorrendo para nível superior na área de direito. Na verdade, existem 3 esferas de punição para demissão. Por exemplo, servidor que é demitido por corrupção. Então, ele pode ser punido na esfera administrativa, processo administrativo, ser demitido. Ele pode ser punido na esfera civil, né? O município pode entrar com ação contra ele para ele indenizar, porque o que é que acontece? Se um cidadão for prejudicado por um servidor, o cidadão entra contra o município, ganha, o município paga, e o município entra com ação de regresso contra o servidor, ação civil. E pode ser punido na esfera penal. Ou seja, o cara recebeu dinheiro, ele vai ser punido por corrupção passiva, ser processado administrativamente, né? Então, ele pode ser punido em 3 esferas. Aí o que acontece? Cada esfera é independente uma da outra. A pessoa pode ser punida na esfera administrativa, demitido, antes que a esfera judicial termine. Só no que eu tenho observado que está acontecendo, principalmente no estado de Tocantins, está mostrando isso. O Estado não está demitindo os servidores. Eu acho que ele está esperando decisões judiciais que são longas decidirem para a própria justiça decidir. E, por enquanto, o servidor fica trabalhando. Entendeu? Mas não tem problema. Aí acontece o seguinte, por quê? Porque se o servidor lá na frente for absolvido por ausência do fato, não houve fato, ou não houve autoria, o que aconteceu na esfera administrativa e civil não tem valor nenhum. Ele foi absolvido na esfera penal. Então, por exemplo, digamos que o Estado teve um caso de uns servidores aí que deram os problemas, digamos que o Estado demite esses servidores.
e lá na frente eles são absolvidos criminalmente. Então, essa demissão não valeu nada. E aí o servidor vai entrar com a ação para ser reintegrado ao cargo. E certamente outras ações, né? Então, o município talvez fique com medo disso e espere uma decisão judicial que demora não sei quanto tempo. É melhor, não, vamos esperar essa ação judicial e o servidor fica aqui. Talvez saia mais barato, né? Sai mais barato. Existem casos hoje de servidor processado. Entendi. Por crime grave e trabalhando. Eu acho que é isso, eles estão esperando a decisão judicial. Não, vamos esperar uma decisão judicial. Já tivemos uma época, uma vez na época da Secretaria de Saúde, um médico foi condenado, mas continuou trabalhando. Porque sim, por isso. É o médico que teve um problema, não sei se um homicídio, alguma coisa desse tipo. Não, é um outro. É esse também que eu não estava lembrando. É um outro. Então, aquela esfera administrativa pode dizer, não, nós não vamos demitir, não, que é perigoso. Vamos esperar uma decisão da justiça que pode absolver ou não, e aí vai nos prejudicar. Né? O município pode pensar isso também. E como eu sei que você é um cara que conhece tudo de jurisprudência, eu queria que você falasse conosco um pouquinho sobre isso. No âmbito das jurisprudências, o que nós temos avançado em relação aos servidores municipais? Assim? O que você poderia trazer para a gente? Na verdade, o Estatuto do Servidor ele não tem tanta jurisprudência assim. Mas, assim, recentemente surgiram duas jurisprudências interessantes na parte de punição do servidor. Porque os estatutos, não só um estatuto, todos, os estatutos dos servidores, quem é que processa o servidor na pena de demissão? É a Comissão de Processo Administrativo. Né? Então, essa comissão ela vai fazer um relatório e vai indicar. Certo. Nesse relatório, ela vai indicar a demissão do servidor. E o Estatuto diz quem é que é competente para aplicar a pena de demissão. No caso do município, o prefeito, no caso do Estado, o governador, e no caso da União, o presidente da República. Aí a pergunta que chegou ao STJ foi o seguinte: os chefes do Poder Executivo estão vinculados a esse relatório, ou seja, eles têm que seguir o relatório, ou é um ato discricionário? Eles pegam o relatório, leem e dão a pena. Não vou dar pena de demissão, não. Vou dar uma suspensão aí de 60 dias. Essa questão chegou lá e o STJ disse que são vinculados. Ou seja, o prefeito, o governador, o presidente da República estão vinculados ao relatório da comissão. Se a comissão disser que é pela demissão do servidor, eles têm que demitir. Por que o STJ disse isso? Tem um fundamento. Justamente porque lá no artigo diz a pena de demissão será aplicada. O STJ entendeu esse será como um dever. Não poderá, será. Será, isso. Então, porque tem essa fundamentação. Então, se isso está acontecendo na prática ou não, Isaac, eu não sei. Mas é uma súmula, até a súmula 650 do STJ, que determina esse ato vinculativo. Ou seja, ao servidor, mais atenção, mais cuidado, né? Aumentar as possibilidades de demissão. E tem outra, que essa é boa para o servidor que foi punido. É o seguinte, lá no caso, tem todos os estatutos também, mas o nosso está no 137, parágrafo 1. Lá diz que os servidores que cometeram atos de corrupção, de dilapidação do patrimônio público, de improbidade administrativa, e de outros atos envolvendo dinheiro público, não retornarão mais o serviço público. Será que vale para prefeito? Não, nesse caso, nesse caso só da elegibilidade de 8 anos. Não retornarão mais ao serviço público. Aí chegou ao STF essa decisão na ADI, Ação Direta Constitucionalidade 2975, julgado 2020, e o STF entendeu que, como não há pena perpétua no Brasil, então esse parágrafo 1 é inconstitucional, porque aí estava se aplicando ao servidor que foi demitido uma pena perpétua, não poder mais voltar ao serviço público. Aí foi que o STF disse ao Congresso Nacional, façam a lei aplicando um prazo a partir do qual o servidor possa voltar. Novo concurso. Ou ele volta de cargo? Não, em novo concurso, se ele quiser.
Um prazo, 5 anos, 10 anos. Não pode mais, não poder mais voltar, porque isso aí é pena perpétua. Sim, sim. Aí você me pergunta, vale para o Estado e o município? Vale porque, como é uma ação em ADI, ação direta de constitucionalidade, ela é uma ação vinculativa. Se Ela é meio que corretiva, né? Como se tivesse um problema na lei, ela está corrigindo. ela está dizendo, olha, eu corrigi no Estatuto do Servidor Federal. O município de Palmas não está corrigindo de vocês, não, mas é o seguinte: se alguém entrar com ação direta de constitucionalidade no Tribunal de Justiça do Tocantins, vai cair aqui. Vai cair aqui. Então vocês fiquem de olho e mudem aí. Então o raciocínio é esse. Entendeu? Pois é, meu irmão. Quero te agradecer, então, por ter vindo, por ter batido esse papo conosco. E pedir a você que deixe a tua mensagem final aí aos nossos servidores, nossos colegas, em relação a tudo, a questão da carreira, né? A questão do ingresso, a questão da permanência, aposentadoria. Eu queria que você falasse do seu projeto. Eu sei que você está desenvolvendo um projeto aí que daqui a pouco vai sair do forno, né? Apresenta aí pra gente alguma coisa para que o pessoal já fique atento e quem sabe daqui a pouco você vai estar sendo Eu estou desenvolvendo aí um projeto de fazer um manual de direito constitucional para concursos, né? Totalmente voltado para concursos, estudando as questões, as pegadinhas da Constituição e as jurisprudências que eu observo que tem caído muito em concurso. Então, é uma coisa tanto concurso público como provas da OAB. Aí no futuro, se a receptividade for boa, eu pretendo fazer também algo nesse sentido, envolvendo direito administrativo, artigo 37 da Constituição, que é o referente aos servidores públicos, 37 e 38, juntamente com Estatuto do Servidor do município de Palmas e Estatuto do Estado também. Então, minha ideia é essa, trabalhando nessas duas disciplinas pelas quais eu tenho uma afinidade muito grande, que é o direito administrativo de servidor e o direito constitucional. Então, talvez no final do ano eu já tenha uma parte de direito constitucional pronta. Se houver uma receptividade boa, ano que vem eu quero ver se sai alguma coisa em relação ao direito administrativo. É algo bem fácil de estudar, bem fácil de compreender, no nível do que nós trabalhamos aqui. Muito bem, então é isso, irmão. Obrigado, viu? Obrigado por ter estado conosco. E a você, peço que comente aí embaixo, coloque sua pergunta. Caso você tenha alguma dúvida ainda, manda pergunta que o Itamar vai estar respondendo aí para você. A gente vai estar atento. E se tiver sugestão de pauta, manda também para a gente. E até a próxima semana com um novo convidado trazendo esclarecimento para você. Muito obrigado a todos e a todas aí. Valeu, gente. Obrigado.